Raciocínio bayesiano para teste diagnóstico é legal, mas para ele ser legal e útil, a gente tem que aplicar ele direito. Se você já for familiar com testes diagnósticos e com raciocínio bayesiano, que é essencialmente você pegar uma probabilidade pré-teste de um determinado paciente ter uma condição que você hipotetiza que ele tenha, e aí, junto com isso, incorporar o dado de um determinado exame diagnóstico a essa probabilidade pré-teste, e com isso obter a probabilidade pós-teste, com certeza você já cruzou com o conceito de razão de verossimilhança. E se você não é familiar com o conceito de razão de verossimilhança, eu tenho um vídeo aqui no canal explicando qual é a essência e eu vou colocar o link aqui em cima. Meu objetivo hoje é te mostrar o porquê que o raciocínio sequencial com razões de verossimilhança, que eu vejo algumas pessoas ensinarem e aplicarem de forma equivocada, não deve ser feito. E essencialmente, para você entender os motivos pelos quais esse raciocínio sequencial é equivocado, você tem que entender o conceito de independência. Pensa no seguinte, você tem um carro e esse carro furou o pneu. Qual é a probabilidade de um segundo carro na estrada furar o pneu? É a mesma probabilidade que tinha do seu carro furar o pneu, certo? Porque são eventos completamente independentes. O fato de o seu carro furar o pneu, a não ser que seja por algum fator da estrada, mas assumindo que não foi por nada específico da estrada, e sim por um fator do pneu, o fato de o seu carro ter furado o pneu não muda nada na probabilidade de outro carro furar o pneu. Agora, dado que um pneu do seu carro furou, a chance de outro pneu do seu carro furar é maior. Por quê? Porque esses pneus do seu carro têm uma correlação entre si maior do que a associação, uma dependência entre um pneu do seu carro e um pneu do carro de outra pessoa. Ou seja, o fato de um pneu do seu carro ter furado, ainda que isso não influencie diretamente na probabilidade de outro pneu do seu carro furar, isso traz uma informação sobre o estado dos pneus do seu carro. E com isso, te informa de alguma maneira quanto à probabilidade de outro pneu furar. Da mesma forma, os testes diagnósticos têm alguma dependência. E quando você faz um determinado teste diagnóstico e depois você faz outro teste diagnóstico, você não está acrescentando um monte de informação do zero. E com isso, aquelas razões de verossimilhança que a gente tem a partir dos testes, quando são feitas de forma univariada, que são essas, por exemplo, que a gente busca no site dnnt.com, entre outros sites que trazem as razões de verossimilhança para testes diagnósticos e livros sobre diagnóstico baseado em evidências, etc. Essas razões de verossimilhança, elas só dizem respeito a quando você tem um paciente cuja probabilidade para teste foi estimada a partir de uma determinada condição, por exemplo, pacientes com dor abdominal, e aí você faz um exame, por exemplo, uma ultrassonografia de abdômen, e esse exame vai ter uma razão de verossimilhança, determinado achado vai ter uma razão de verossimilhança para o diagnóstico final. Agora, se você tem dois achados, esses achados não são completamente independentes entre si. Vamos pensar no exemplo extremo, em que multiplicar a razão de verossimilhança não faria nenhum sentido e seria até tosco, que é você fazer o mesmo exame duas vezes seguidas, e esse exame, logicamente, vai ter o mesmo resultado, porque é extremamente improvável que alguma coisa mude em um intervalo tão curto de tempo. Daí você faz o mesmo exame duas vezes seguidas e ele tem uma determinada razão de verossimilhança, vamos dizer 3. Daí você pega a chance pré-teste, você multiplica por 3 do primeiro exame que foi positivo, depois você vai multiplicar por 3 de novo do segundo exame que foi positivo, isso não faz sentido nenhum. Por quê? Porque você não está acrescentando informação nenhuma quando você repete um exame. É claro que eu estou desconsiderando, por exemplo, o erro de medida. Só que você não está acrescentando nenhuma informação, você está só repetindo o exame, então não faz sentido o segundo exame acrescentar tanta informação quanto acrescentou o primeiro naquela razão de verossimilhança quando multiplicou a chance pré-teste. Na verdade, o tanto de informação que o segundo exame acrescenta é extremamente pequeno. É essencialmente só com base mesmo em erro de medida. O exemplo extremo é esse, de você repetir o exame. Só que você tem também que pensar que outros achados e outros exames estão correlacionados em um grau menor. Por exemplo, um exame de raio-x e uma tomografia, um exame de raio-x e um ultrassom, dois achados diferentes de um eletrocardiograma. Então, se você está olhando, por exemplo, alterações isquêmicas em um eletro, a elevação do segmento ST não é completamente independente de uma onda Q patológica. E aí, se você tem uma probabilidade pré-teste de o paciente estar tendo uma síndrome coronariana aguda e você pega a elevação do segmento ST para fazer a multiplicação da razão de verossimilhança e depois você pega uma razão de verossimilhança univariada da onda Q patológica e multiplica de novo, a informação subjacente que tem, que gera uma elevação do ST e que gera uma onda Q patológica, você está considerando essa mesma informação duas vezes.
que é a fisiopatologia da isquemia. Então esses achados são dependentes entre si. Logicamente, eles não são tão dependentes quanto você fazer o mesmo exame 2 vezes e ver 2 elevações do segmento ST e multiplicar pela razão de verossimilhança da elevação do segmento ST, 2 vezes. Porque esse caso é o caso absurdo, mas ainda assim eles são dependentes entre si. Qual que seria a forma correta, então, da gente aplicar o raciocínio bayesiano e conseguir fazer uma estimativa mais acurada da probabilidade pós-teste a partir da probabilidade pré-teste de propriedades dos exames diagnósticos? Seria construir modelos de análise multivariável que incorporassem as variáveis, seja sequencialmente, seja ao mesmo tempo, dependendo do método do modelo, e dessa forma, essa dependência entre os resultados seria descontada, que é o que a gente faz em modelo prognóstico e até em modelos diagnósticos mesmo, aqueles scores que têm várias variáveis. Agora, quando você considera os achados isoladamente e pega a razão de verossimilhança de cada um desses achados e vai multiplicando sequencialmente, você está assumindo que os achados não compartilham nenhuma informação entre si. Ou seja, que cada um dos achados que você está considerando, cada um dos testes, o que quer que seja, traz nova informação do zero, como se ele fosse o primeiro teste que você fez. Mas na verdade não, você já tem uma informação que foi adquirida do teste anterior. Mas Pedro, sensibilidade e especificidade não são propriedades do exame, não são imutáveis, e com isso a razão de verossimilhança não deveria ser fixa também? Então, sim, a sensibilidade e especificidade são imutáveis e são propriedades do exame, dado que você tem a mesma população. Porém, no momento em que você olha para a segunda alteração, já tendo conhecimento da primeira, a população que você está aplicando o raciocínio sobre a segunda alteração não é a mesma população que no início, antes de você olhar para a primeira. Com isso, você deveria considerar ou as duas em conjunto, e para isso você tem que considerar a dependência, ou considerar sequencialmente, porém alterando as populações. Ou seja, qual é, por exemplo, a razão de verossimilhança de onda Q patológica em pacientes com elevação do segmento ST. Qual é a razão de verossimilhança para onda Q patológica para síndrome coronariana aguda em pacientes que não têm essa elevação, considerando, por exemplo, um grupo de pacientes que chegou com dor precordial no pronto-socorro. Então, é extremamente importante entender esse conceito de dependência, porque senão você sempre vai chegar a probabilidades, por exemplo, no caso de testes positivos, que vão ser probabilidades super altas. Mas é porque você, na verdade, está ignorando a base de informação que é compartilhada entre diversos testes diagnósticos. Se esse vídeo foi útil, não deixe de curtir e se inscrever no canal. Tendo qualquer dúvida, estou à disposição. Abraço.